Então, iniciando aqui o nosso primeiro ponto, o que é uma análise de cenários? Pessoal, análise de cenários é praticamente um conjunto de técnicas usadas para ter controle dos diferentes resultados possíveis para uma empresa. Então, praticamente, né, a gente está sempre fazendo nossas bases em relação ao futuro, e quando a gente está falando em relação ao futuro, estamos falando de diferentes resultados, diferentes situações que podemos nos encontrar. Então, quando a empresa ela consegue ter um bom planejamento, uma boa gestão dos múltiplos cenários possíveis que o futuro nos reserva, ela consegue traçar com muito mais eficiência, com muito mais serenidade o que ela vai fazer caso as coisas não fluam da forma que estava esperando. Né? Porque a gente sabe que o futuro sempre nos reserva imprevistos, né? Situações inesperadas. Então, o cenário vai ser essa segurança para, se acontecer algo diferente do que a gente estava esperando, o que a gente vai fazer? Já ter essa preparação prévia. Já ter, digamos, cartas nas mangas, né? Já tem outras cartas preparadas. Basicamente, um ponto que a gente sempre vem falando nos nossos webinars, que é a questão da tomada de decisão. Isso vai impactar a decisão que eu preciso tomar se acontecer algum determinado ponto, se algo mudar daquilo que estava previsto, né? Eu preciso tomar, às vezes, muitas das vezes, se eu não tomo uma decisão rápida, perco o momento certo de agir, ou, sei lá, nosso produto cai muito no mercado. A gente ouve muito de empresas que chegam até mesmo à falência, né? Por algum acontecimento que, sei lá, algo que aconteceu e que a empresa não soube lidar com aquilo e foi à falência. Exatamente. Então, às vezes, até perder oportunidades, né? Acontece bastante no mercado, a gente consegue encontrar vários exemplos disso acontecendo. Né? Então, passando aqui, quando a gente se refere a cenários, a gente não está falando de coisas pequenas, situações que o futuro reserva, né? Pequenas. A gente está falando de realmente imprevistos críticos que podem prejudicar ou colocar, ou até mesmo beneficiar o nosso negócio. Então, esses imprevistos críticos, a gente está se referindo basicamente a situações que surgem do nada e causam impacto no mercado. Né? Então, pode ser uma ameaça, pode ser uma oportunidade. E isso, eu não estou colocando uma regra dizendo que isso acontece para determinado tipo de empresa. Não, pode acontecer para empresa pequena que está começando, empresa grande e até aqueles colossos de mercado que já estão praticamente consolidados. Né? Perfeito. Então, e isso acontece bastante, inclusive um exemplo bem atual, né, que está sendo um burburinho nas notícias, né, a questão do surgimento de inteligências artificiais, que vez ou outra aparece, né, e causa um grande impacto em alguns nichos do mercado. Então, hoje a gente consegue ver, né, algumas empresas, né, grandes, consolidadíssimas no mercado, que estão tendo que dar um jeito de processar o impacto que é o surgimento dessas tecnologias. Né? Sim. Aquele medo de, será que a máquina vai substituir o homem, né? Isso, querendo ou não, acaba trazendo para alguns mercados, né? Essa questão, será que vai surgir uma tecnologia no futuro que vai substituir o meu trabalho, né? Isso aqui é um ponto que atualmente, né, a gente tem, para quem tem acompanhado bastante, sabe que surgiu uma ferramenta que ela tem uma inteligência artificial e que basicamente você pode pesquisar tudo nela e ele te dá respostas, né, bem rápidas e bem úteis as respostas, né? Então, muitas empresas de pesquisa estão, digamos aí, sofrendo essa ameaça, né, por causa desse novo, essa inteligência artificial como uma ferramenta de pesquisa, né, Paulo? Nova realidade, né? Perfeito. Isso é uma situação que não acontece só de hoje, acontece sempre, né? A gente tinha empresas que investiram pesado em uma tecnologia e aí depois, passou um tempinho, surgiu uma outra e desbancou totalmente a situação dela. Então, isso é algo que é pertinente na história humana, né? E a análise de cenários vai estar lá justamente para nos ajudar com esse tipo de situação que é imprevista e crítica para o nosso mercado.